Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Heraldo Ávila e estou aqui mais uma vez para juntos trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Uma palavra que com certeza vai trazer alento à sua alma, vai trazer alegria ao seu coração. E hoje, nessa manhã de domingo, nessa manhã de domingo, dia 14 de janeiro de 2024, nós vamos concluir aquela passagem de Jabes, a última parte do versículo de número 10, quando extraordinariamente, lá no capítulo 4, 9 e 10, eu vou ler de novo para vocês, para que a gente possa fazer o fechamento. Jabes foi um homem mais respeitado de toda a sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o versículo 10 termina dizendo: e Deus atendeu a sua oração. Deus atendeu o seu pedido. Meu amado irmão, minha amada irmã, graça da parte de Deus que nós estamos aqui desfrutando. Poder aprender, poder entender essas verdades é muito gratificante. E hoje nós vamos fazer o fechamento, desse domingo pela manhã, nós vamos estar fazendo o fechamento dessa oração, dessa campanha de Jabes. Primeiro nós oramos: abençoa-me, depois nós oramos: aumente as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guarda-me e livra-me de todos os males. E agora nós vamos fechar: e Deus atendeu ao seu pedido. Louvado seja Deus. Sabe, o diabo tem tentado muitas vezes fazer com que nós venhamos desistir de orar. Ele quer fazer a gente achar que a oração não vale mais, que Deus não atende, que Deus não ouve, que Deus é muito rígido. A gente ora, a gente clama e a gente não vê resultados. Não é que Deus é rígido ou que Deus não ouve. Não, Ele ouve, Ele atende. Só que muitas vezes nós não vemos a resposta de Deus porque estamos olhando para a direção errada. Nós olhamos na direção oposta que Deus fez o milagre. Às vezes Deus fez o milagre em alguma coisa que está lá atrás e você está olhando para frente. E muitas vezes a gente perde a bênção de Deus porque ignoramos isso. Mas agora nessa palavra, nós aprendemos sobre Jabes. Jabes foi um homem que orou e Deus mudou a sua história. Imagine só, fazer uma oração e essa oração ser atendida e Deus mudar a história. Quantas não são as pessoas que precisam mudar alguma coisa na sua vida? Algumas precisam mudar alguma coisa no casamento, outras precisam mudar alguma coisa na sua saúde, outras precisam mudar alguma coisa na sua vida econômica. Quantas pessoas precisam mudar alguma coisa na sua família? Meu amado irmão, minha amada irmã, mas hoje Deus está dizendo que Ele é o Deus que pode mudar. Ele é o Deus que pode efetuar mudanças grandiosas na sua vida. Ele atendeu o pedido de Jabes. Jabes significa deserto, sequidão, dor, sofrimento. Olha o que estava planejado para Jabes, que o seu nome iria trazer para ele, mas ele não aceitou. Ele orou ao Deus de Israel. Quando diz que ele orou ao Deus de Israel, está dizendo que ele sabia o Deus que ele estava orando. Ele sabia e conhecia o Deus que ele estava orando. Quando ele fala Deus de Israel, ele está dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, Deus de Sansão, Deus de Salomão. Ele está sabendo, Deus dos profetas. Ele sabe o que está falando. Então hoje, a gente fazer o fechamento aqui, eu quero mostrar para vocês em rápidas palavras, para que a fé de vocês aumente e vocês entendam que Deus é o Deus das respostas. Deus gosta que oremos, mas oremos com fé, crendo nas suas promessas. Top 5 de orações respondidas na Bíblia. E a mesma oração que Deus respondeu no passado, Ele responde no presente. Vamos então começar aqui no livro de Êxodo. Eu não vou ler, vou só citar Êxodo 33, 18.
Deus respondeu Moisés. Moisés orou e disse: Senhor, me mostra a sua glória. Moisés insiste com Deus, querendo ver o rosto de Deus, querendo ver a glória de Deus. Mas só que Moisés não entendeu que se Deus abrisse a revelação da sua glória para ele, Moisés morreria, porque a glória de Deus é tão grande, aleluia. A glória de Deus é tão tremenda, que se Deus abrisse para Moisés, Moisés era fulminado, Moisés ia evaporar da face da terra, Moisés ia desaparecer da face da terra, porque a glória de Deus destruiria Moisés, por Moisés ser carne e Deus ser espírito. Então Moisés insiste, me deixa ver a sua glória, e Deus responde Moisés, diz: a minha glória você não pode ver, mas eu vou passar de costa na fenda daquela rocha, e eu vou colocar minha mão sobre você, vou estender toda a minha bondade sobre você, para que você não morra. E assim aconteceu, aleluia. Moisés viu Deus pelas costas. Que oração maravilhosa! Moisés pôde ver Deus pelas costas. Deus atendeu o pedido de Moisés. Um segundo pedido na Bíblia que foi atendido, agora no Novo Testamento, foi Jairo, o pastor da sinagoga. Jairo era um governante da sinagoga, ele arriscou sua posição em sua comunidade. A fé, ao fazer o pedido ao mestre, ele chega para Jesus e diz assim, Marcos 5:23, ele chega e diz: Senhor, minha filha está morrendo agora mesmo. Venha, impõe as suas mãos e ela viverá. Minha filhinha está morrendo. Ele fala para Jesus: por favor, venha, coloque a sua mão sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus testou a fé de Jairo. Jesus ainda ficou um tempão ali parado, escutando a mulher do fluxo de sangue contar toda a sua história de 12 anos, e até chegar um servo de Jairo dizer para ele: a sua filha acabou de falecer, não precisa incomodar mais o mestre. Jesus põe a mão no ombro de Jairo e diz: não temas, crê somente, sua filha está dormindo, aleluia, e eu vou despertá-la do sono. Que oração respondida! Jairo pediu a Jesus e Jesus simplesmente foi lá e atendeu o seu pedido. Ele ressuscitou a sua filha. Que história gloriosa, que história magnífica. O mesmo Deus é o que nós vamos orar daqui a pouco. Não percas esperança. A filha de Jairo já estava morta praticamente, já morreu, ela chegou a morrer e Jesus ressuscitou ela. Qual é o teu problema? Se morreu o teu problema, está morto, não tem problema. Jesus ressuscita coisas mortas, ressuscita pessoas mortas também. Então, para ele não tem diferença. Que oração respondida. A terceira oração que eu quero citar aqui, respondida na Bíblia, nós estamos falando da oração que Deus respondeu de Jabes, e vai responder a nossa também. Ezequias, o rei Ezequias, o poderoso rei sírio, irmão Senaqueribe, situou Jerusalém. O rei Ezequias, que disse ao seu povo que mantivesse sua fé em Deus, orou pela libertação de seu inimigo. Agora, o Senhor nosso Deus livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Deus, e só tu és Deus. 2 Reis 19:19. Naquela noite, o Senhor mandou, em resposta à oração de Ezequias, ele mandou 185 mil, ele matou, na verdade, 185 mil assírios, que obrigou o resto do exército a voltar para casa sem lutar. Por quê? Porque o povo de Deus segue o seu plano, aleluia, mas ele faz guerra em favor deles. Deus fez guerra em favor de Ezequias, do povo. Que resposta à oração de Ezequias! Deus mandou apenas um anjo e ele matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Que resposta de oração maravilhosa! Ainda a quarta oração respondida foi a oração de Pedro, a oração da igreja em Atos 12, versículo 5. Depois que a fé cristã, irmãos, começou a criar raízes, o governador religioso hebreu, o rei Herodes Agripa, prendeu Pedro e colocou-o na prisão. Assim, Pedro foi mantido na prisão, mas a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Oh, glória!
Quando um povo se levanta para orar, Deus responde. Certamente Pedro iria ser executado na manhã seguinte. Pedro seria morto, porque era uma forma do rei Agripa ficar bem com Roma, matando alguém que ele achava que era um líder da igreja. Uma noite um anjo apareceu na cela de Pedro e o levou para fora da prisão, passando por trás dos guardas. Pedro chegou à casa de Maria, onde a igreja estava reunida orando. Aleluia, a criada ficou tão surpresa que se esqueceu, aleluia, de deixar entrar em casa, aleluia. Às vezes, irmãos, Deus respondeu nossas orações tão rapidamente que nos surpreende. Deus respondeu tão rapidamente a oração da igreja, tirando Pedro daquela prisão milagrosamente. Ele passou por várias guardas, várias guarnições, onde tinha 4 guardas, ele passou e eles não viram. O anjo passava nas portas, elas abriam automaticamente. Ele passava, abria e ninguém viu Pedro sair. O anjo leva até a porta da casa de Maria e ali ele entra, ele fica na porta, a criada olha e não quer acreditar. Que coisa tremenda, a resposta da oração da igreja. Vamos orar, meus irmãos, porque Deus é Deus de resposta. E finalizando o nosso top 5 de orações respondidas na Bíblia, temos a nossa amada irmã Ana, aleluia. Ana foi infeliz, segunda esposa estéril, ridicularizada e humilhada pela esposa que facilmente dava filhos ao marido. Ana implorou a Deus por um filho, prometendo devolvê-lo ao Senhor. Ela disse: ó Senhor Todo-Poderoso, se você apenas olhar para a miséria da sua serva e se lembrar de mim, e não se esquecer de sua serva, mas lhe der um filho, então eu vou dá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11, aleluia. Com certeza Deus atendeu a oração de Ana. Oh, que oração poderosa Ana fez. Pediu para Deus se lembrar dela. Glória a Deus. Com certeza Samuel se tornou o maior profeta da história de Israel. Se manteve a comunicação direta com Deus ao longo da sua vida. Além de Samuel, Deus deu a Ana mais 7 filhos e 2 filhas. Quando estamos dispostos a dar o nosso melhor a Deus, Ele vai nos abençoar com mais, aleluia. Ela quis dar para Deus o melhor, Deus deu 7 filhos para ela e 2 filhas. Que Deus maravilhoso é esse? E eu quero falar para você agora, para a gente orar. Vem cá, precisamos de mais o que para crer que Deus vai responder nessa manhã? Nós vamos fechar essa oração poderosa, crendo que Deus vai responder a sua oração. Deus vai atender os nossos pedidos. Vamos orar agora, sem mais delonga. Vamos curvar a nossa cabeça, prepara seu copo com água, sua peça de roupa, prepara tudo que você quiser aí, documentos, porque nós vamos falar com esse Deus que atendeu a Moisés, atendeu a Ana, atendeu a Jairo, atendeu a Ezequias, atendeu a igreja. Vamos falar com esse Deus agora. Querido Deus e nosso Pai, diante de tantas coisas que acabamos de ler, meu Pai, nosso coração está fervilhando de palavras, nossos corações estão fervilhando agora de gratidão a Ti, de saber que o Senhor é tão poderoso e está disposto a nos atender. Nós que somos tão falhos, tão pequenos, tão insignificantes, olhando aos olhos eternos. Oh, meu Pai querido, é hora do Senhor atender. O Senhor atendeu Jabes. A palavra termina dizendo que o Senhor atendeu a oração de Jabes. Atende a oração desse amado irmão, meu Pai, que ora comigo agora. Atende a oração dessa amada irmã que ora comigo agora. Atende a oração dessa esposa, desse marido, desses filhos. Atende a oração desse trabalhador liberal. Atende a oração desse empresário, dessa empresária. Oh, meu Deus, envia os teus anjos agora e peleja em favor do teu povo. Nós clamamos como Ana clamou. Pai, poderíamos citar aqui outras orações respondidas, como a de Jonas. Jonas estava no ventre do peixe. Ele disse: com a minha voz eu gritei por socorro e o Senhor me ouviu. Aleluia. Lá no livro de Jonas, meu Pai, foi Jonas, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 11. O Senhor atendeu Jonas.
Meu Pai, atende agora os meus amados irmãos, atende agora, dá livramento, dá vitória. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora a vitória dessa pessoa, nós declaramos a vitória econômica, a vitória na família. Pai, declara a vitória agora. Nós declaramos a vitória na vida familiar, na vida econômica, financeira, na vida espiritual, que é a mais importante. Meu Pai, atende a nossa oração. Eu creio, Pai, não preciso orar mais, porque eu creio na resposta do Deus da resposta. Assim como teu profeta, como teu sacerdote, eu libero a bênção do teu povo, como, meu Pai, como Eli disse para Ana, que o Senhor lhe conceda a sua petição, e assim foi. Eu declaro que o Senhor conceda a sua petição, meu amado irmão, minha amada irmã. Pai, fortaleça o cansado, levanta o caído, faça algo grande, notável, para que o teu nome seja glorificado. E nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém e graças a Deus. Meu amado e minha amada irmã, beba dessa água com fé, tome posse da promessa, porque Deus, assim como ele respondeu a Jabes, ele respondeu todos esses irmãos, ele vai nos responder também, já nos respondeu pela fé. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês rica e abundantemente no nome de Jesus. E eu quero fazer aquele pedido de sempre, se não, deixe o seu like. Se você não deixou, o like nos ajuda a fortalecer, o like ajuda a gente a chegar a mais pessoas, é só isso que o like traz. Também, se você puder deixar o seu comentário embaixo do vídeo, também nos ajuda. Gostei, não gostei, pode escrever também que não gostou, não tem problema. Até o seu desgostei também nos ajuda, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Se não é inscrito, se inscreva no canal e mande para o máximo de pessoas que você puder, porque olha, essas orações vão abençoar muita gente. Pessoas vão te agradecer, porque Deus vai mudar vidas, Deus vai transformar vidas através dessas orações. Tá bom, queridos? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nesse domingo pela manhã, dia 14/1, esse domingo. Que Deus abençoe vocês ricamente. Quero só lembrar que hoje à tarde nós não teremos oração por conta do culto, tá? Mas segunda-feira pela manhã nós vamos voltar com a oração, segunda de manhã, segunda à tarde, até sábado nós temos até a tarde. Só domingo que tem, só domingo pela manhã, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor e até, em nome de Jesus, até amanhã, que é na segunda-feira pela manhã. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Lembre-se, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um forte abraço, em nome de Jesus.